No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um assunto que tem queimado no meu coração já faz alguns dias. Eu fiz um vídeo sobre isso nas minhas redes sociais recentemente, porém eu vi uma necessidade muito grande de falar desse assunto, de abordar esse tema de uma forma mais abrangente, completa aqui no YouTube também. Hoje nós vamos falar sobre prioridade. Pois é, então já se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui embaixo e bora! Bebam água. No vídeo de hoje eu confesso que não tem muito um roteiro em específico, é mais um bate-papo que eu queria ter com vocês, mas primeiro de tudo vamos entender o que é prioridade. Prioridade, de forma mais óbvia, quando a gente pensa na palavra prioridade, é aquilo que nós colocamos como primeiro foco da nossa vida, como objetivo central ou principal da nossa vida, ou objetivos principais, né? Pode ser mais de uma prioridade, né? Mas prioridade é isso. É quando nós temos algo em específico, que é o foco da nossa vida, o foco do nosso coração, e dependendo da situação, é o foco da nossa mente, do nosso tempo e do nosso desgaste físico, emocional e por aí vai. Então, prioridade é tudo que nós colocamos como foco central da nossa vida. O ponto principal que me preocupa na geração de hoje é que nós perdemos o real conceito de prioridade, ou na realidade, a principal coisa que deveria ser a prioridade do nosso coração. Nós, jovens principalmente, colocamos muitas coisas como prioridade nas nossas vidas. Se eu não me engano, eu postei um vídeo nas minhas redes sociais falando sobre uma crise dos 20 e poucos anos que não fazia muito sentido, mas que existia, né? Onde as pessoas estavam com tanta pressa que com 22, 23 anos, a mente dela já estava totalmente acelerada para muitas coisas. Mas isso é também, além do fato de nós vivemos uma geração que é totalmente apressada e com uma velocidade absurda para conquistar coisas, nós também vivemos uma geração que não entendeu o real conceito de prioridade ou perdeu a verdadeira prioridade da nossa vida. O que Jesus vai nos ensinar sobre prioridade? Eu separei alguns textos muito base a gente olhar à luz das escrituras o que Jesus quer nos ensinar sobre prioridade. Antes de entrar nos textos, eu quero relembrar com vocês, por exemplo, a história dos discípulos de Jesus. Praticamente todos os discípulos de Jesus, ao terem um encontro com Jesus ou participarem de um momento com ele, seja o milagre dos peixes com Pedro, seja Natanael que foi visto debaixo da figueira, entre outros exemplos, eles tiveram um impacto tão grande com a presença de Cristo que automaticamente largaram tudo o que faziam, largaram a vida que tinham, justamente para continuar a caminhar com Cristo. Pedro, que pescava, mas não tinha um retorno, tanto é que o próprio milagre, né, de quando ele vai pescar e Jesus chega, é um momento onde ele observa, poxa, eu não consigo pescar nada, mas Jesus, junto com Pedro, acontece um milagre tão maravilhoso para a vida de Pedro, onde ele pesca de uma forma tão abundante que, de verdade, se fosse eu ou se fosse você ali, a gente olharia para aquela abundância ali daquela pescaria e falaria: nossa, agora eu conquistei a vida, agora eu zerei o game, agora eu não preciso mais trabalhar. Pedro teve a oportunidade da vida dele, talvez, de mudar a realidade, mudar a circunstância da família dele, mas ele mesmo assim resolve largar o trabalho que ele trabalhava há tantos anos, que ele fazia há tanto tempo, para continuar a caminhar com Jesus. O que isso nos mostra, não só no exemplo de Pedro, mas de todos os discípulos? Mateus, que abandonou a vida de cobrador de impostos, Natanael, que, vamos dizer assim, vivia uma depressão, vivia uma tristeza tão profunda, porém Cristo o observou e aquilo impactou tanto que eles decidiram largar tudo para seguir a Cristo. Eles abandonaram as causas deles, eles abandonaram a própria família deles muitas vezes, justamente para continuar a caminhar com Jesus. E ali num privilégio que, assim, nós só vamos ter na glória eterna de caminhar lado a lado fisicamente com Jesus. Hoje nós temos o privilégio do Espírito Santo, mas o princípio é o mesmo. Eles largando tudo o que tinham para continuar a caminhada com Cristo demonstra uma coisa sobre prioridade. Prioridade na vida com Deus é a cruz, é Cristo e única e exclusivamente isso. A prioridade da nossa vida é caminhar ao lado de Jesus todos os dias da nossa vida e buscá-lo de forma intensa todos os dias. Isso é a verdadeira prioridade da nossa vida. Sabe o que é mais interessante? E que eu falei que a minha preocupação com a geração de hoje é que a geração de hoje coloca qualquer outra coisa como prioridade na frente da real prioridade da nossa vida. Aonde deveria ser Cristo a prioridade, milhares de outras coisas
são colocadas na frente de Jesus. E isso literalmente impede de uma geração viver aquilo que Deus tem, porque é uma geração que se preocupa muito mais com milhares de outras coisas do que com aquilo que deveria ser a única e real prioridade do nosso coração, que é Cristo Jesus. Nós colocamos o nosso trabalho na frente de Cristo, nós colocamos o nosso relacionamento na frente de Cristo, nós colocamos muitas vezes a nossa família na frente de Cristo. E claro, eu não estou condenando essas coisas, não é isso. Mas Jesus nos ensina que quando o nosso coração está nele, aí sim nós entendemos o que é o verdadeiro evangelho, que é a autonegação, ou seja, você tomar a sua cruz e seguir a Cristo todos os dias. Olha o que diz Mateus capítulo 16, a partir do verso 24, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Sabe, é um texto que de verdade não dá pra gente, vamos dizer assim, suavizar o texto. Jesus tá falando nitidamente aqui que aquele que decidir perder a própria vida por minha causa, encontra a verdadeira vida. Jesus está falando que aquele que quer salvar a própria vida, na verdade está perdendo ela. Mas aquele que nega a si mesmo e decide perder a própria vida por causa de Cristo, então está encontrando a verdadeira vida, ou melhor, a vida eterna. Então não tem como a gente suavizar mais esse texto. Jesus está falando justamente aqui qual que é a prioridade do nosso coração? É adorar a Deus acima de todas as coisas. É adorar a Cristo, buscar a Cristo e colocá-lo como única prioridade do nosso coração todos os dias. Eu tô para produzir um vídeo melhor sobre isso, mas tem um detalhe aqui que é algo da nossa geração que nós não prestamos muita atenção, mas é algo tão perigoso quanto isso que eu tô falando da falta de prioridade, mas que tá um pouco linkado. Quando a gente olha para a história dos reis de Israel e os reis de Judá, o principal problema dos reis de Judá e dos reis de Israel é que passava reinado, passava a pessoa que ocupava o trono e o mesmo problema se repetia. Eles estavam se deturpando, eles estavam se envolvendo com outros povos, com povos que eram inimigos de Deus, povos que eram idólatras, e começaram a trazer o que é o problema que eu tô apontando aqui, a idolatria para dentro do coração deles. A gente começava a ver o povo de Israel e também depois futuramente o povo de Judá trazendo idolatria para o coração deles, para dentro do povo, para dentro do reino. Nós começamos a observar que além deles trazerem uma idolatria a falsos deuses, eles começaram a construir altares idólatras para esses falsos deuses. Tem até um texto em Jeremias, que eu inclusive li hoje, que fala que Deus está lá, né, profetizando contra o povo através de Jeremias, e ele fala que eles mesmos construíram altares idólatras para deuses que nem eles, nem Judá, nem Israel, nem eu, Deus, eu falo assim, ninguém sequer conhece, mas eles estão adorando. Sabe o que é o mais interessante? É que desde lá e até os dias de hoje, por conta da nossa carne, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós estamos incessantemente querendo colocar algo para idolatrar. Isso é tão perigoso, porque aqui em Reis a gente está falando de falsos deuses, a gente está falando de Baal, a gente está falando de não sei quem, mas o que é um falso deus nos dias de hoje? Ou pior, o que nós estamos colocando como Deus do nosso coração e logo, como tema desse vídeo, nós estamos colocando como prioridade da nossa vida? Porque justamente aquilo que nós não imaginamos que talvez seja um Deus, mas pode estar ocupando um espaço de idolatria no nosso coração tão forte quanto o que o povo de Israel fazia nessa época. Sabe como que a gente observa isso? Eu tenho um ponto que para mim é muito interessante. E aí agora eu faço perguntas para você que está me assistindo. Observa a sua vida pessoal. Observa aquilo que você está fazendo, a sua caminhada com Deus, e primeiro se pergunta: você acha que a sua caminhada com Deus ela é melhor do que ela era ontem, do que ela era anteontem, ou você ainda permanece na mesma com uma observação do tipo assim, nossa, eu acho que eu poderia estar fazendo mais? É claro, todos os dias nós vamos pensar que nós podemos e devemos pensar isso, né? Porque nós nunca vamos alcançar a perfeição do que é realmente adorar a Deus com totalidade, comparado a um Deus que se entregou por si mesmo e morreu na cruz por nós, certo? Mas o ponto que eu tô querendo dizer aqui é, se você olha para sua vida e faz uma autoanálise da sua caminhada com Deus, você acha que ela está num local bom de real adoração, de real devoção, ou você olha para sua vida e fala, poxa, eu acho que eu poderia estar fazendo mais, eu acho que eu poderia ter mais tempo, eu acho que eu poderia gastar mais tempo adorando a Deus, buscando a sua palavra. Primeiro faz essa observação. Você acha que você olha para sua vida pessoal e você observa que, poxa, eu acho que eu poderia estar fazendo mais para Deus, eu poderia estar lendo mais, eu tenho gastado o meu tempo com outras coisas, não tenho lido mais a palavra, não tenho mais adorado a Deus de verdade, não tenho mais buscado com a verdadeira intenção
intensidade do que antes. Se você hoje olha para a sua vida e observa isso, beleza. O segundo ponto é você responder para você mesmo o que talvez está te impossibilitando disso. O que na sua vida, o que na sua rotina, o que nas suas metas e objetivos tem te impossibilitado ou incapacitado de gastar mais tempo buscando ao Senhor? É o seu relacionamento? É o seu trabalho? É a sua faculdade? Observando esses dois pontos, você realmente observa, sendo sincero, que você poderia estar fazendo mais pelo Senhor, mas acha que ainda não faz o suficiente e tem algo que te impossibilita? Eu vou ser bem radical aqui agora, mas provavelmente esse algo que está te impossibilitando pode ser algo que você está idolatrando. Pode ser algo que indiretamente você está colocando uma idolatria em cima disso. E isso é extremamente perigoso. Eu me coloco muito nisso. Eu muitas vezes já me peguei refletindo sobre isso. Porque a gente achava que não, a idolatria era só falsos deuses, não sei o quê. Quando na realidade tá tão presente nos dias de hoje que a gente nem percebe. A gente talvez não está adorando a um deus específico, mas nós estamos colocando algo que nem tem cara de Deus, mas como Deus no nosso coração. E tudo o que ocupa o espaço de Deus no nosso coração é idolatria. Nós estamos idolatrando algo acima de Deus. Tem um pastor meu que ele fala muito, que a gente sempre escutou ao longo da nossa vida, que não, a primeira coisa da nossa vida é Deus, depois vem a família, depois vem o ministério. A gente costuma sempre fazer esse ranking. Só que conversando com ele me ensinou muito sobre essa questão que, na verdade, não existe essa lista. Não existe você colocar primeiro Deus, depois família, depois... Não, porque Deus é a prioridade única, exclusiva e centrada da nossa vida. E nada mais. Busquem, pois, o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Está querendo dizer o quê? Que Jesus, ele é o único foco. O reino de Deus é o único foco da nossa vida. E as demais coisas, ou seja, a família, o ministério, o trabalho, a faculdade, vão ser acrescentadas. Eu não estou querendo condenar você aqui em nenhum momento de, poxa, você ter os seus sonhos, você conquistar coisas, você investir no seu casamento, no seu relacionamento, na sua faculdade. Não, mas tudo que nós fazemos, ou tudo aquilo que nós vamos fazer, tem que primeiro passar pelo crivo do eu estou adorando ao Senhor. O Senhor é o foco da minha vida. E as demais coisas que eu estou conquistando agora, eu vou conquistar no futuro, são debaixo da minha adoração a Deus. Esse é o perigo da nossa geração. Nós perdemos o real foco de prioridade. E nós precisamos voltar os olhos para Cristo novamente. Se a gente clama por avivamento nas escolas, por avivamento nas faculdades, nas igrejas, nos locais, se nós clamamos Maranata de forma verdadeira, então nós precisamos entender que se o nosso coração está clamando Maranata de forma verdadeira, então nosso coração também necessita estar 100% centralizado em Cristo Jesus. Não dá pra gente ir pra igreja mais, não dá pra gente ir pros ambientes do corpo de Cristo com outras intenções que não é a única intenção, que é buscar a Cristo Jesus, única e exclusivamente. Não dá pra eu ir pisar na igreja apenas esperando um rolê pós-culto pra sair pra comer com a galera da igreja. Não dá pra eu ir pra igreja apenas esperando uma autovalidação de que as pessoas olhem pra mim e me cumprimentem. Não dá pra eu ir pro corpo de Cristo apenas esperando que eu faça amigos e crie um grande vínculo de amizades e tudo mais. Não dá mais pra eu ir pro corpo de Cristo esperando encontrar um relacionamento apenas. Isso tudo é motivo supérfluo. É motivo superficial perto da real prioridade do nosso coração, que é Jesus é o centro da minha vida. Eu estou aqui para adorá-lo acima de todas as coisas. E quando eu entendo isso, quando eu começar a entender isso, então eu entendi o que é prioridade. Eu entendi o que é o foco da nossa vida. E parece que é como mágica, entre aspas. As demais coisas sendo acrescentadas de forma quase que mágica. Por quê? Porque você entende que a prioridade do seu coração não é mais essas coisas da vida que nós vivemos, mas é Cristo. E Cristo é tão maravilhoso que ele responde à nossa adoração com coisas que a gente nem imaginava que a gente precisava, mas Jesus mostra, responde a nossa adoração com base nisso. Não é uma moeda de troca, né? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas é literalmente um Deus tão bondoso que só quer que nós coloquemos ele como nossa prioridade, e ele responde de forma tão maravilhosa quanto. Talvez não com aquilo que nós esperávamos, mas com aquilo que nós merecíamos e precisávamos antes de qualquer outra coisa, antes da gente sequer imaginar aquilo. No texto de Mateus 19, quando Jesus ele fala da parábola do jovem rico, ele justamente está falando que o problema do jovem rico é que o jovem rico não entendeu a real prioridade do coração dele. Ele fazia tudo certinho.
Ele não matava, ele não adulterava, ele cumpriu os mandamentos, porém quando Jesus falou para ele doar tudo que ele tinha, ele, vamos dizer assim, ele tremeu na base e não conseguiu aceitar o convite de Cristo. Cristo ali, ele entendeu que o jovem rico, a prioridade do coração dele não era Cristo 100%, não era Jesus 100%. Era o que ele tinha, eram os bens que ele tinha. E aí, os discípulos têm um diálogo com Jesus após ele contar essa parábola que é muito interessante. Olha o que diz a partir do verso 25 de Mateus 19. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Jesus então lhes disse: em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus, ele não está condenando você ter a sua família, você honrar o seu pai e a sua mãe. Jesus não está condenando isso aqui nesse texto. Ele está falando aqui que quando você buscar de fato a real prioridade do seu coração, que é Cristo Jesus e a sua maravilhosa glória, você então encontrou o que é vida. Você então está encontrando o que é a vida, e não só a vida, mas a vida eterna. Então que a gente possa de verdade, como geração, entender o que Cristo está nos ensinando sobre prioridade, o que Jesus está ministrando aos nossos corações sobre a real prioridade das nossas vidas. É Ele, é somente Ele. Eu oro pela sua vida hoje para que você realinhe as intenções do seu coração quando você está o adorando. Eu oro para que a gente tenha uma geração que clame por Jesus de forma verdadeira e de forma intensa. Não apenas porque é um rolê legal, não apenas porque é um ambiente bacana, não apenas porque aconteceu uma situação problemática, mas porque nós entendemos que a real prioridade das nossas vidas é Cristo Jesus e nada mais. Amém? É isso, espero que vocês tenham gostado. Faz o seguinte, se você gostou desse vídeo, por favor, pega o link desse vídeo, compartilha no grupo da sua igreja, compartilha para seus amigos, compartilha no grupo da resenha com os amigos, porque isso vai me ajudar bastante e acredito que isso pode edificar outras vidas também. Não esquece, pelo amor de Deus, de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal, isso vai me ajudar muito, de verdade mesmo. Me segue também nas redes sociais, lá eu posto outros conteúdos bem parecidos com esse aqui também, rotinas e tudo mais. Comenta aqui embaixo o que você achou. É isso, muito obrigado galera, Deus abençoe, até a próxima e tchau.